Fala aí, condomínios! Mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos! Você que já se inscreveu, seja bem-vindo. Você que chegou agora, chamaram você aqui, falaram, ó, tem um cara lá falando de condomínios, pô, brigadão, brigadão, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e aquele like marotaço aí para poder dar aquela força no canal, tá bom? Bom, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, hoje vamos falar de um assunto bacana, hein? Inadimplente, né? O que eu faço com inadimplente, né? Aquela pergunta complicada, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Condomínio tem dois Is complicados, inadimplente e infiltração. Hoje, foco no inadimplente. E muita gente pergunta o que pode, o que não pode o inadimplente, né? Primeiro que o inadimplente ele fere o condomínio porque sem o pagamento da cota dele, alguém está pagando por ele. Quem está pagando por ele são os outros adimplentes. Então, assim, existem vários tipos de inadimplente. Existe inadimplente que realmente ou aconteceu uma coisa na família dele, ele perdeu o emprego, e naquele momento ele não consegue honrar com as cotas condominiais. Essa pessoa normalmente procura o síndico, procura o conselho, tenta fazer um acordo, conversa e aí tudo se resolve. Existe outro inadimplente que não está nem aí, né? Não está devendo, deixa para lá e vai para a justiça, e nem se preocupa. É muito ruim isso, é uma falta de respeito com todo mundo que está pagando sua cota em dia, se sacrificando ali, trabalhando e contribuindo para o todo, né? Porém, existem algumas pessoas que falam, inadimplente está devendo, corta a água dele, não pode usar o salão de festas, não pode usar a piscina. Bom, pessoal, isso aí é ilegal, tá? Não pode proibir, vai dar problema para o condomínio, tá bom? Por quê? O inadimplente, o que a justiça entende? O inadimplente já tem a dívida dele, então você não pode fazer com que ele sofra uma outra penalidade. Ele já está sofrendo a penalidade, ele vai sofrer com multa, juros e correção, só que você não pode impedir ele de usar as áreas comuns. Pô, Rodrigo, mas aí o cara vai fazer festinha, vai usar a piscina, vai tomar aquele bronze. E aí, pode? Eu pagando a água da piscina, a limpeza da piscina, pagando a limpeza do salão de festas? Calma, calma. Então, assim, você não pode proibir ele de usar as áreas comuns, tá ok? Nem cortar água, tá? Quem corta água é concessionária. Não pode cortar água de inadimplente. Lembrando que água é um bem comum, isso fere a dignidade humana, tá lá no artigo 1 da Constituição sobre dignidade humana, né? Então o inadimplente não pode ter água cortada pelo condomínio, não tem que ser pela concessionária. Lá no TJ de São Paulo já deu uma decisão do tribunal dizendo que não podia cortar água, né? E o inadimplente foi lá pedir danos morais porque cortaram. Também não pode, né, meu amigo? Assim, não pode cortar sua água, mas também você não pode pedir danos morais contra o condomínio porque cortaram a sua água. Você já está ferindo as pessoas não pagando. Então, o Tribunal de São Paulo deferiu que não podia cortar água, mas também o inadimplente não pode pedir danos morais, porque ele já fere o condomínio e já faz com que outras pessoas custeiem, né, a despesa dele. Então ficou 0 a 0, fim de papo. Mas não pode, ok, pessoal? Para evitar problema, tá ok? Isso aí não pode. Mas assim, o que se pode fazer com o salão de festas? O que se pode fazer na hora de cara pedir lá o salão de festas para utilizar o salão? E aí? Sabe o que vocês podem fazer? Pede para a administradora fazer um boleto avulso. Ele vai usar o salão de festa, só que ele vai pagar o boleto avulso primeiro, para poder aí, com comprovante, ele vai, beleza, paguei com o boleto, fim de papo. Ele pode usar o salão de festas. Você vai tirar da cota condominial aquele valor do salão de festas. Porque se você colocar na cota, ele não vai pagar a cota mesmo, tu vai pagar o salão. Então você lança um boleto avulso para o salão, ele paga o boleto do salão e pronto, ele vai utilizar o salão. O condomínio recebe e ele não está impedido de usar o salão de festas para a festa dele. Muitas vezes isso não acontece, porque fica uma situação meio complicada, né? Tem muito inadimplente, graças a Deus, muita gente aí para assim, pô, não vou usar, não estou pagando. Tem aquele Simancol, né? Aquela coisa da minha época que a gente falava Simancol. Hoje em dia, o bom senso não vai fazer isso. Mas se o cara for cara de pau, quiser usar salão de festa, quiser tudo, faz festa, convida a gente, faz churrasco, mas não paga o condomínio, para o condomínio poder receber essa receita, ele lança o tal do boleto avulso e pronto.
Agora, por favor, pessoal, evitem de fazer com que o inadimplente seja cobrado publicamente. Evite de falar que aquela pessoa está devendo condomínio publicamente ali no condomínio. Esse assunto não diz respeito aos corredores do condomínio, não diz respeito, inclusive, à reunião de condomínio, citando o nome da pessoa. Na reunião de condomínio, quando alguém perguntar, nós temos inadimplência? Vocês têm que falar assim, temos inadimplência, são tantas inadimplências, estão com os advogados, um processo está adiantado, o outro processo ainda está vagaroso, o outro processo está assim. Você pode falar como é que estão os processos, mas não cite a unidade, o nome da pessoa. Aí sim você vai ter problemas. Aí você está expondo publicamente a pessoa e pode sofrer uns danos morais. Então, por favor, não entre nessa história, ok? Outra coisa interessante é quando o inadimplente aparece na reunião, né? Apareceu. O que você faz? Você simplesmente deixa ele, está sentado, você não pode expulsar da sala, né? Porque como é que você vai fazer para expulsar? Você deixa ele na sala, não, ele não pode participar porque a lei não permite. Ele tem que estar quite, porém ele está lá. Na hora da votação, se você for fazer a votação, eu já fiz votação com cédula. Eu pego a cédula, todo mundo recebe a sua cédula, coloca o que quer, sim ou não para alguma deliberação, coloca o número do apartamento e coloca na urna. Quando você pega os votos, você vai colocar assim, votos válidos, tal, tal, tal. Votos inválidos, esse. Pagou, jogou para o canto e aí você faz a apuração em cima dos votos válidos. Você não está falando nada, você não expôs ninguém. Voto válido e voto inválido. Ah, Rodrigo, por que esse voto foi inválido? Isso aqui é inadimplência. Ponto. Não falou o nome de ninguém. Acabou a história. E você pega os votos válidos e você faz a contagem desses votos e pronto. Promulga o resultado. Pronto, está tudo certo. É importante não deixar cair na arapuca de deixar o inadimplente enervar alguém ficar nervoso, brigar e expor ele publicamente. Ok? Então, por favor, não caiam nessa, tenham cuidado em reunião de condomínio e lembrando que inadimplente, quando é pauta de unanimidade, aquele quórum qualificado de unanimidade, aquela pautazinha que precisa desse quórum, o inadimplente vota. Por quê? Artigo 5º da Constituição, direito de propriedade, quando é unanimidade, todos têm que votar, todas as unidades têm que votar. Nessa pauta, o inadimplente vai votar. Só nessa, quando for unanimidade. Ok, pessoal? Aquele abraço, dá aquele like marotaço pra gente aqui, dá essa força pra mim e vamos em frente. O próximo vídeo tá vindo aí com mais um assunto bem bacana, com um papo leve sobre condomínios, ok? Fui!